Você acredita em segredos que foram enterrados pela história? E se eu te dissesse que fui um dos guardiões da Arca da Aliança, o artefato mais poderoso e temido que já existiu? Não era apenas um símbolo, era algo vivo, pulsando com uma energia que ninguém jamais compreendeu. Eu vivi para contar o que ninguém jamais ousou revelar. Fique comigo até o fim deste vídeo e descubra a verdade proibida que pode mudar tudo o que você sabe sobre fé, poder e mistério. Eu sou um levita, um dos escolhidos para proteger a Arca da Aliança. E minha vida mudou para sempre no dia em que as muralhas de Jericó ruíram diante de um som que ninguém jamais poderia imaginar. A arca não era apenas um relicário, era um dispositivo vibracional. Um portal que emitia sons e vibrações capazes de alterar o mundo físico e espiritual ao redor. Este é o relato que foi silenciado por gerações. E agora você terá acesso àquilo que estava escondido nas sombras do tempo. Durante anos, fomos treinados para tocar a arca somente em momentos específicos, com sons específicos, e para não revelar o que ela fazia com aqueles que a tocavam com intenções impuras. Você sabia que a arca reage a pensamentos, vibrações e emoções? Que ela emite luzes, sons e uma energia que transcende a compreensão humana? No vídeo anterior, falamos sobre como o som pode abrir portas invisíveis. Agora, você verá o que estava por trás daquela verdade. Mas antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas revelações. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa verdade, compartilhe este vídeo agora. A jornada que vou contar não é apenas um relato antigo. É uma chave para entender o poder oculto que moldou nosso mundo. Você pode até achar que tudo isso é história antiga, mito ou lenda, mas eu estive lá. Eu era um dos guardiões da Arca da Aliança. Eu toquei nela, senti sua energia pulsando através dos meus dedos e vi coisas que nunca deveriam ter sido reveladas. O que vou contar agora não é para os fracos ou para os descrentes. É para quem está disposto a encarar a verdade por trás do sagrado. Me chamo Eliave, e minha vida mudou para sempre no dia em que as muralhas de Jericó começaram a tremer, sacudidas por um som vindo da arca que nenhum homem jamais poderia explicar. A arca não era só um baú antigo, um símbolo. Era algo vivo, algo que respondia às intenções, às vibrações da alma humana. Ela emitiu uma energia tão forte que pude sentir meu corpo inteiro vibrar, e as luzes ao redor pareciam dançar numa linguagem que só ela falava. Agora, imagine o que aconteceu quando o som sagrado saiu da arca e as muralhas de Jericó começaram a ruir. Isso não foi um simples milagre, foi o poder da arca se manifestando como vibração pura, energia viva. Sinto que você precisa ouvir isso até o fim, porque o que está escondido na arca pode mudar tudo o que você acredita. Se você está sentindo essa inquietação no peito, essa necessidade de saber, escreva nos comentários o que você imagina que a arca realmente contém. Sua voz faz parte desta história. No próximo bloco, vou levar você para dentro dos rituais secretos que vivenciamos, onde cada som era um segredo e cada vibração, uma arma. Fique comigo. Neste vídeo, você vai descobrir como a arca amplificava as vibrações, o que sentíamos ao tocá-la e o que aconteceu no dia fatídico em que as muralhas de Jericó ruíram como se fossem feitas de papel. Prepare-se para uma imersão na história, na fé e no desconhecido. Se até aqui você está sentindo algo diferente, uma inquietação ou curiosidade profunda, deixe nos comentários o que você acha que pode estar escondido na arca. Sua participação é parte dessa descoberta. No próximo bloco, vamos entrar nos rituais sagrados e secretos que só os levitas conheciam. E você verá que cada som, cada vibração tinha um propósito oculto e aterrador. Não saia daí. Quando me tornei um dos guardiões da arca, sabia que estava entrando num mundo que poucos jamais conheceriam. Nós, levitas, éramos treinados desde jovens para entender que a arca não era um objeto comum.
Ela era viva, vibrante, e seus sons tinham um poder que ultrapassava tudo o que eu poderia imaginar. Os rituais que realizávamos não eram apenas cerimônias, eram uma linguagem sagrada, uma sintonia precisa com as forças que habitavam aquela caixa sagrada. Cada som produzido, o toque da trombeta de chofar, o bater dos tambores, o cantar das vozes, tinha um propósito. Não era para agradar aos olhos humanos, mas para ajustar frequências que só a arca conseguia captar. Havia sons proibidos, sons que ninguém fora dos guardiões poderia ouvir ou emitir. Esses sons ativavam vibrações na arca que causavam reações espirituais tão intensas que podiam curar, destruir ou proteger. Lembro-me claramente das noites em que nos reuníamos ao redor da arca, em silêncio absoluto, esperando o momento certo para emitir o som exato. Quando o som saía, sentíamos o chão vibrar, uma luz azulada emanava da arca, e uma sensação de temor misturada com reverência tomava conta de todos. A energia parecia quase palpável, uma força que ultrapassava o entendimento humano. Nos foi dito para nunca deixar que essa energia caísse nas mãos erradas. A arca respondia não apenas a sons, mas às intenções de quem se aproximava dela. Corações impuros eram imediatamente detectados e punidos. Vi homens que tentaram tocar a arca, sem a devida preparação serem consumidos por uma força invisível, caindo em agonia e nunca mais se levantando. Era uma arma espiritual, um dispositivo vibracional que nos conectava com algo além. Essa era a nossa vida. O segredo dos levitas era guardar não só o objeto, mas os sons e vibrações que ele emanava. Era uma responsabilidade pesada, uma linha tênue entre a fé e o poder tecnológico ancestral que a arca possuía. No próximo bloco, vou contar o que aconteceu no dia em que tudo mudou. O dia em que as muralhas de Jericó ruíram e o som sagrado da arca se tornou a voz do Apocalipse. Mas antes, se você está entendendo a magnitude desse segredo, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também busca a verdade oculta. Sua participação mantém viva essa chama, e juntos vamos revelar o que foi proibido por séculos. Não vá embora. Aquele dia nunca sairá da minha memória. Estávamos todos reunidos, preparados para o ritual que deveria mudar o destino de Jericó. O ar estava denso, carregado de uma energia que eu ainda não compreendia totalmente. Quando a ordem foi dada, começamos a tocar os instrumentos. O som do chofar ecoava forte, acompanhado pelos tambores, e a arca respondia com uma vibração intensa, quase palpável. À medida que o som aumentava, senti meu corpo inteiro vibrar em ressonância com a arca. As luzes ao redor começaram a pulsar em um ritmo hipnótico, como se a própria arca estivesse respirando. De repente, ouvi um estrondo profundo. As muralhas de Jericó começaram a tremer, rachar e então desmoronaram diante dos nossos olhos. O som não era apenas um som, era uma frequência que destruiu uma cidade inteira, algo que jamais imaginei ser possível. Mas não era só isso. Vi homens que se aproximaram da arca com dúvidas e medos, serem consumidos por uma energia invisível, suas almas expostas ao julgamento imediato daquela força viva. O terror tomou conta de todos, porque sabíamos que aquele poder era real, perigoso e absoluto. Naquele momento percebi que estávamos lidando com algo que ultrapassava a fé tradicional. A arca era um canal, uma arma espiritual e tecnológica, um portal para uma realidade que poucos compreendiam. E nós éramos os guardiões de um segredo que poderia destruir ou salvar o mundo. Se você está acompanhando essa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios dessa série que vai desvendar os mistérios da arca. Compartilhe também com alguém que você sabe que tem coragem para ouvir essa verdade. No próximo bloco, vou revelar o que aconteceu com os sobreviventes daquele dia e como a verdade foi silenciada para que ninguém mais pudesse usar ou entender o poder da arca. Fique comigo, porque a jornada está só começando. Depois daquele dia fatídico, tudo mudou para mim e para os poucos que sobreviveram ao poder da arca.
O que vivemos em Jericó não podia ser apenas uma história contada ao vento. Era uma verdade que ameaçava a ordem estabelecida, um segredo tão poderoso que precisava ser enterrado junto com os escombros daquela cidade. Fomos instruídos a guardar silêncio absoluto. Nossos líderes, temerosos do que poderia acontecer caso o conhecimento vazasse, impuseram um pacto de silêncio, uma censura implacável. A verdade sobre a arca, seus sons, suas vibrações e a reação impiedosa contra o pecado foi sufocada por gerações. Muitos de nós carregamos o peso dessa responsabilidade em segredo, com medo das consequências. Vi irmãos levitas serem perseguidos e eliminados por tentarem revelar fragmentos desse poder oculto. Era como se a arca fosse uma entidade viva que zelava para que seus mistérios permanecessem escondidos. Cada tentativa de trazer à luz suas forças vibracionais e espirituais era abafada, como se o próprio universo conspirasse para que ninguém descobrisse a verdade. A sobrevivência tornou-se não apenas física, mas espiritual. Guardar a arca e seu segredo significava proteger um poder capaz de destruir não só cidades, mas a própria fé das pessoas. A consciência do que a arca realmente continha era uma arma de 2 gumes. E nós éramos os únicos capazes de manejar essa lâmina afiada. Se você está sentindo o peso dessa revelação, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Sua voz ajuda a manter viva a chama da verdade que tentaram apagar. No próximo bloco, vou contar como, anos depois, encontrei evidências que confirmaram tudo o que vivi. Textos antigos, artefatos e memórias que ninguém jamais deveria ter conhecido. Prepare-se para o choque, não saia daí. Anos após os eventos que mudaram minha vida para sempre, eu buscava respostas entre as ruínas do que restou daquela época sombria. Foi em um dos antigos esconderijos, entre pergaminhos esquecidos e objetos empoeirados, que encontrei aquilo que muitos julgavam perdido para sempre. Provas incontestáveis da verdadeira natureza da Arca da Aliança. Folheando os textos escritos por nossos ancestrais, compreendi que a arca não era apenas um relicário sagrado, mas um dispositivo ancestral, capaz de emitir frequências que afetavam tanto o corpo quanto o espírito. As vibrações que eu sentira não eram apenas manifestações espirituais, mas algo que a ciência moderna ainda luta para entender. Era uma tecnologia oculta, guardada sob o manto da fé, um segredo tão profundo que mudou o rumo da história humana. Além dos textos, havia artefatos, objetos que se conectavam diretamente à arca, contendo símbolos e padrões que reproduziam as vibrações que eu conhecia. Era como se uma rede invisível de energia circundasse tudo, e a arca fosse o seu epicentro. Mais chocante ainda foi descobrir relatos de encontros com entidades, seres que pareciam residir em uma frequência paralela, ativadas pelas vibrações da arca, e que agiam tanto como guardiões quanto como juízes daqueles que se aproximavam. Essa revelação mexeu comigo de uma forma profunda. Tudo que me foi ensinado, tudo que vivi, finalmente fazia sentido. A arca era uma ponte entre mundos, espiritual, físico e tecnológico, e seu poder era tão vasto que, se caísse nas mãos erradas, poderia desencadear consequências catastróficas. Se até aqui essa história está mexendo com você, não guarde esse segredo só para si. Compartilhe o vídeo, comente suas teorias, suas dúvidas. Essa é a hora de manter viva a busca pela verdade que tentaram esconder por tanto tempo. No próximo e último bloco, vou compartilhar uma reflexão final que vai mudar sua visão sobre fé, poder e o que a humanidade realmente perdeu ao longo dos séculos. Não perca! A jornada ainda não acabou. Após todos esses anos carregando esse fardo, olho para trás e vejo que o que guardamos não foi apenas um objeto, mas um símbolo de algo muito maior. O equilíbrio delicado entre fé, poder e conhecimento proibido. A Arca da Aliança não era simplesmente uma relíquia antiga, mas uma entidade viva que testava a humanidade, punindo os impuros, revelando segredos ocultos
e conectando dimensões que jamais poderíamos imaginar. Essa história não é só sobre o passado. É um alerta para o presente. O que perdemos quando a verdade foi silenciada? Quantas portas permanecem fechadas? Quantas energias reprimidas que poderiam tanto salvar quanto destruir? A humanidade caminha no limiar entre a luz e as sombras. E a arca é o símbolo máximo desse confronto eterno. E há algo que quero que você leve daqui, é essa reflexão. O poder não deve ser temido, mas compreendido. A fé sem conhecimento pode cegar, e o conhecimento sem fé pode destruir. A arca, com toda a sua complexidade, é um convite para que olhemos além do que nos é dado, para que questionemos, para que busquemos o que está escondido nas vibrações do universo. Se essa jornada despertou algo em você, faça mais do que apenas assistir. Curta, compartilhe, comente o que sentiu, o que duvida, o que deseja descobrir. Sua voz é parte desse despertar coletivo. E se quiser continuar essa busca comigo, inscreva-se no canal para os próximos capítulos desse mistério que ainda está longe de acabar. Lembre-se, o segredo da Arca da Aliança não é apenas o que ela contém, mas o que ela representa para cada um de nós. O poder de escolher entre a luz e as trevas. Obrigado por estar até aqui. Até a próxima.